Salve, salve, família Herbalife! Boa tarde! Olá, dona Tilly, como é que está a senhora? Fora de controle? Muito tudo feliz animado? de estar aqui de novo. Tilly, você está linda hoje, cara. Aliás, você obrigada. Você também, Pedro também. Foi no salão para ver, fazer o podcast hoje. Ela é fã da nossa convidada especial, aí ela foi no salão hoje para agradar. Então, pessoal, vocês estão bem? Tilly está em Curitiba, muito frio aí? Estou em Curitiba, hoje deu uma trégua, estou até com a roupinha mais leve, mas tem feito frio aqui sim, muito frio. Ontem eu passei aí, estava 9 graus. A hora que eu passado rapidinho? Não carro, chegou? Passei de carro, vinha lá de interior de São Paulo. E você, está muito calor por aí? Tranquilo, bom tempo, tirando aqui na Europa, que está tudo aí louco em Espanha e França, com as tempestades de chuva, onda de calor, está tudo louco. Mas Portugal está ótimo, está ameno. Portugal é sempre bom. E por que é que nós fazemos esse podcast? Por que é? Porque é divertido. E pela informação que a gente passa também, né? Exatamente. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações. Dê e vamos agradecer, então, primeiro que tudo, aos nossos patrocinadores. Tilly, por favor, agradeça a sua patrocinadora. Minha amiga, minha amada amiga, que era bancária e tinha o sonho de morar no Nordeste, encontrou a Herbalife, depois me encontrou e hoje mora no Nordeste, tem uma vida de rainha, Marilene Duarte, gratidão por ter me insistido para conhecer a Herbalife, mudou a minha vida. Obrigada. E olha, eu estou mais sortudo ainda, porque eu tenho 3 patrocinadores, que é a Dona Ju, a Dona Natália e o Pedro. Aliás, por falar nisso, Pedro, fizeste 30 anos, não foi agora? Dia 16 de junho, 30 anos da Herbalife. Na realidade, foi dia 30 de maio, foi dia 31 de maio que eu fiz, mas como o contrato só entrou 16 dias depois, então, oficialmente, 30 anos da Herbalife, uma vida já da Herbalife, né? Uma vida. Eu quero agradecer muito ao meu patrocinador, José Luiz Gonçalves, que se não fosse ele, eu não estaria aqui. Vocês talvez estivessem por outras pessoas, mas eu provavelmente não estaria. Então, quero agradecer muito. Hoje vai ser muito especial, porque hoje é o nosso podcast de número 30, tá? Uau! 3 temporadas, número 30. E hoje vamos ter nada mais, nada menos que membro da equipe internacional de presidentes, diretamente lá do Uberlândia, a nossa grande Nádia Saraiva. Então, Nádia, venha ao microfone, fale-nos tudo, não nos esconda nada. Bem-vinda, Nádia, bem-vinda. Bem-vinda, linda! Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Nádia? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Primeiro que tudo, obrigado agradecemos por ter aceitado estar aqui com a gente. É um prazer muito grande estar aqui. Queremos saber tudo de você, queremos saber como é que você entrou na Herbalife, como é que foi essa história, como é que foi tudo, tá? Obrigada. Primeiro, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de ter sido convidada. Eu já vi alguns podcasts, é muito bom. E eu realmente fiquei muito feliz de ser convidada. Eu que agradeço. Viu? Beleza. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi? Como é que você entrou na Herbalife? Quando é que foi? Então, eu vi que você faz... porque eu quando te conheci, já era praticamente presidente, quer dizer, que eu me lembro, talvez tu tenha me conhecido antes, tá? E então... Você me conheceu depois, eu te conheci muito cedo, eu e o Fernando conhecemos você muito cedo. Exatamente, então a gente quer saber essa história, queremos saber aconteceu, aí acho que você mesmo não sabe. Conde e Tilly, não esqueçam de desligar vossos microfones e vamos então, vamos, Nádia. Então, não nos esconda nada. Você está fazendo 30 aanos de Herbalife, né? Essa semana aqui eu faço 21 anos de Herbalife, sexta-feira. Também porque meu contrato demorou para ser gravado. Eu me cadastrei no iníciozinho de junho, mas ele foi gravado lá no dia 25 de junho. Então, sexta-feira agora eu completo 21 anos de Herbalife. Já trouxe uma surpresa para mostrar para vocês aqui. Quero ver quem é que tem aí. Alguém tem isso aqui ainda, não? A caixa do kit original. A caixa original. Guardada. Eu tenho guardado, tenho as minhas credenciais todas guardadas. É a caixa do sonho, né, Nádia? Oi? É a caixa do sonho. Então, eu conheci a Herbalife através de uma amiga e ela me mostrou a Herbalife porque eu precisava emagrecer.
Quem era essa sua amiga? Qual era o nome ela dela? chamava Francimara, ela morava numa cidade aqui perto, em Santa Juliana, e ela conheceu a Herbalife através de um senhor lá da cidade dela, que era irmão de uma mulher lá de Brasília, que era mãe de uma amiga da Aline Germano. A Fran era irmã de quem? A Fran, ela tinha uma academia de modelos de desfile, e ele conhecia ela, o João Batista. O João Batista era irmão da Cláudia, que era mãe de uma menina, que eu não sei o nome, que era amiga da Aline Germano. Então, lá de Brasília, a Aline Germano cadastrou uma amiga, mas, na verdade, quem queria trabalhar era a mãe dela, e essa mãe dela tinha um irmão em Santa Juliana, que era amigo da França. E a França tinha uma amiga gordinha que precisava emagrecer. Então, quando eu entrei na Herbalife, eu e Fernando, na verdade, quando eu entrei, porque quem primeiro assinou o kit fui eu, para emagrecer, né? E fiz a França jurar que eu não ia ter que vender nada, porque eu não queria vender, eu não queria trabalhar, eu só assinei por causa do desconto, né? Quando eu assinei o cadastro, eu era a 6ª linha da Aline e do Estênio. Hoje eu sou a primeira linha deles, né? Esse povo todo parou. 5 pessoas pelo caminho que podiam estar bem de vida hoje e que, por algum motivo, desistiram do negócio ou saíram. Exatamente. E não acreditavam que uma artista plástica ia virar presidente da Herbalife, né? E eu queria mesmo só emagrecer. Eu comecei a usar os produtos em maio. Em junho foi quando eu assinei o cadastro. Eu já tinha perdido 9 quilos, foram 13 quilos em 50 dias. E aí, todas as minhas alunas queriam produto, queriam usar, eu tinha umas 20 alunas, e todo mundo queria, e a minha patrocinadora, supervisora, morava em Santa Juliana. Nádia, eram alunas de quê? Pintura. Eu dava aula de pintura, eu pinto óleo sobre tela, eu sou artista plástica, e quando eu conheci a Herbalife, eu dava aulas de pintura na minha casa. E aí todas as minhas alunas queriam os produtos que eu estava tomando, né? E aí ficava difícil, porque naquela época demorava uns 20 dias para chegar os produtos da Herbalife. E quando eu pedia para a Franci, ela me mandava os produtos dela de Santa Juliana e ficava sem. Então, um dia ela me convenceu que, como eu estava cadastrada, eu podia fazer meu primeiro pedido só para entregar para minhas alunas, porque ela não dava conta mais de mim, de ficar me mandando pelo ônibus. Ela botava sacolas de produto no ônibus, eu ia aqui na rodoviária buscar, na mão do motorista. Aí eu resolvi fazer um pedido na Herbalife. Aí foi engraçado, porque eu liguei lá e falei o que a França me mandou, né? Olha, eu sou distribuidora, eu quero fazer um pedido. Aí a menina falou assim para mim, pois não, qual o seu ID? Eu falei, o que é isso? Eu não sabia nem o que era ID, né? Aí ela foi me instruindo, eu passei a lista de produtos, naquela época era só por telefone, não tinha nem aquele Excel ainda. Aí, quando eu terminei de passar a lista de produtos, ela falou assim, dona Nádia, deu 900 e, eu não me lembro exatamente, 960, alguma coisa assim. Eu lembro que era assim, ela falou, se a senhora colocar mais 3 shakes, vai dar 1.000 pontos, e aí a senhora tem 42% em vez de 25%, de 35%. A senhora não quer, não? Eu falei, claro que eu quero. Eu já estava doidinha com os produtos, né? Aí eu falei, claro, pode botar uns 3 shakes. E aí eu fiz meu primeiro pedido de 1.000 pontos. Eu lembro que eu usei cartão do banco, cartão de crédito, porque eu não tinha o dinheiro. E em 15 dias eu entreguei tudo, recebi, paguei o cartão e sobrou R$980 na minha mão. E eu falei, Franci, liguei para a Franci, falei, Franci, eu fiz alguma coisa errada. Ou eu comprei errado, ou a Herbalife me comprou errado. Eu comprei R$2.000 de produto e sobrou R$980 na minha mão. Sobrou e mais peça, um monte né? E mais um monte de produto para eu comer, né? Eu tinha um monte de produto lá para eu comer e mais 980, né? Aí a França falou, não, isso está certo, agora está na hora de você conhecer a empresa. E aí ela me arrastou para um STS em Brasília. O Oscar era milionário, o Rodrigo era Guete, a Aline era equipe mundial, eu não conhecia ninguém, né? Eu fiquei doida, eu fiquei encantada com o que eu vi lá, principalmente
com a história do Mark, aquilo me emocionou muito, aquela história de ajudar todo mundo, e eu já estava muito emocionada por causa do produto, né? Aí eu acabei de ficar emocionada, vi umas histórias lá inacreditáveis. Quais histórias? Você lembra dessas histórias? Eu lembro da Vivian. Conta porque as pessoas não conhecem, é bom a gente... Nossa, eu lembro da Vivian e do Paulo, ela era oficial de justiça, trabalhava nos Correios, eles tinham uma vida muito difícil, eles estavam, assim, empolgadíssimos, ganhando muito dinheiro. Eu lembro de uma menina de Barreiras, Rosângela, ela era empregada doméstica, ela falou para nós que quando ela chegou em Brasília, ela não sabia nem comer com um garfo e faca. E ela estava ganhando 4 mil reais, sei lá, acho que era 4 mil reais, não sei que eu levei uns sustos. Eu trabalhei 21 anos no Banco do Brasil, quando eu saí do banco eu ganhava 2 mil e pouco, e eu vi aquilo tudo, eu falei, Jesus amado! Mas eu fiquei encantada, e muito, muito encantada com a missão da empresa, com aquela história do Mark. O Mark já tinha falecido, né? Fazia 1 ano, mas eu fiquei muito encantada. 2 dias lá, eu vi coisas, aí no final eu já estava dançando junto com o pessoal e tal. Aí o que eu pensei? Eu falei, poxa, eu não fiz nada para ganhar os 980 reais. Se eu fizer um pouquinho, eu vou dobrar isso aí, vou ganhar os 2 mil que eu ganhava no banco quando eu saí, não vou precisar mais pedir dinheiro para o Fernando. Então, minha meta inicial foi essa de negócio. Você era independente? Não é? Porque eu tinha saído do banco, então não tinha mais meu salário, né? Mas eu queria ter a minha graninha lá com as minhas alunas era pouco. Então, a minha meta inicial foi essa, eu saí de Brasília para dobrar o que eu tinha ganho no primeiro mês sem querer, e ganhar 2 mil reais, e foi isso que eu fiz. Eu comecei a trabalhar um pouquinho, falar com algumas pessoas, já logo em agosto, eu já era supervisora, porque nessa hora que eu fui para o STS, eu me tornei supervisora, mesmo a gente não tinha dinheiro, o Fernando deu um jeito, se virou, e a gente virou supervisor, né? Ou seja, você fez os outros 3 mil pontos que faltavam. Exatamente. Os pontos que você tinha feito, né? Você completou a sua previsão já para ter os 50% de desconto e ter o melhor... Isso mesmo. Exatamente. Aí eu comprei o que faltava, os 3 mil, virei supervisora. Na verdade, eu comprei 3.500 para ajudar minha cunhada, que estava se cadastrando junto comigo, e virou supervisora junto comigo. E aí, eu acabei fazendo 5 mil pontos no final, porque tinha um treinamento maravilhoso, que foi a primeira vez que eu vi um negócio daquele, que foi a minha primeira extravagância, né? Foi em Florianópolis, Pedro vai lembrar muito bem, a Tine também, eu acho que estavam todos lá. O Pedro tem certeza que estava. Eduardo Salazar, Florianópolis. Foi a única extravagância que eu não participei no Brasil. Você não estava lá? Não. Você não estava lá, Pedro? Não. Nossa, foi a única extravagância de 30 anos no Brasil que eu não participei. Então, aí eu fui para esse evento. Mas eu tenho mais razão. Eu acabei comprando mais pontos para poder ir para essa extravagância. E aí mas aí o Fernando já foi comigo, ele também ficou encantado lá. Mas antes disso eu te conheci, porque você foi fazer... Nádia, só para esclarecer, foi a primeira e única extravagância que eu não fui, porque foi a morte do meu avô. Então, eu tive que, às pressas, fui para Portugal para o funeral do meu avô. Foi por causa foi o único evento que eu faltei na minha vida, graças a Deus, porque para faltar um evento, alguém tem que morrer. Né? Então, foi o único que eu faltei até agora. Espero que ninguém mais morra para eu não ter que faltar a nenhum evento. Mas casamentos batizados e festas nunca me fizeram faltar nenhum evento. Mas por morte é a única coisa. Um parente de primeiro nível, segundo nível, a gente vai ter que falhar. Mas esse evento, eu lembro perfeitamente que eu estava lá, mas eu estava com a cabeça aqui, entendeu? Então as pessoas estavam me falando, e naquele tempo não era como hoje que tem o WhatsApp, filma, as pessoas me falavam. E eu me lembro perfeitamente que o Salazar falou que a gente tem que botar 2 colheres do shake, tem que botar proteína, e aquilo criou uma confusão desgraçada. Aquilo que hoje todo mundo faz, né? Naquela tempo, mas esse cara quer que bota 2 colheres de proteína, era muito engraçado. Outra coisa que ele falou, que o pessoal ficou doido,
foi da balança, né? Do medidor de gordura. Era em 2 shakes. Ia dizer assim, o cara tem que ter 2 shakes. Um shake só não é suficiente por mês. E a gente disse, como não é? E realmente ele tem toda a razão. A gente hoje sabe que se a pessoa fizer 2 colheres e meia, precisa do... Você lembra disso? Você lembra disso? Lembro. E eu lembro que ele falou da balança, do medidor de graça. E aí falaram para ele que aqui no Brasil não podia usar a on-room, né? Sim. A balança de impedância. E ele, como? Como que não pode usar no Brasil? Nossa, foi uma confusão. Nossa, regras e mais. Ainda eu não estava na sala, mas eu recebi depois o feedback das pessoas. Mas conta lá, então, você foi na extravagância, o que é que você viu assim que te deixou louca lá na época? Olha, a primeira coisa que eu vi foi muita gente, né, que eu nunca tinha visto aquilo. Outra coisa que me impressionou muito foi o pessoal na fila para entrar. A gente ficou horas na fila, esperando abrir a porta. Era às 7 horas da manhã, a gente já estava na fila. Em Florianópolis, ainda bem que era novembro, estava mais quentinho, né? Mas o pessoal todo animado, todo mundo cantando e dando risada e bebendo o bendito quem me fez acreditar no produto da Herbalife foi o chá. Aí eu fiquei impressionada com o ânimo e o bom humor das pessoas, e todo mundo muito animado. Aquilo foi bem marcante para mim. E o Eduardo Salazar, o evento foi fantástico, né? Foi incrível. Mas antes disso, bem antes disso, eu tive num workshop em Brasília com você. E naquele workshop que eu te conheci, eu já fiquei assim, porque eu sou uma pessoa bem espertinha, eu observo muito. Aí eu falei assim, esse cara é bravo, vai demorar para chegar perto. Então, lá no primeiro workshop, que eu já vi você dando umas cortadas legais lá no pessoal, eu já fiquei meio assim, nossa, esse cara aí deve ser... Por isso que você não me conheceu mais cedo, entendeu? Porque a gente fica assim meio que... Pedro Cardoso... Não fala qualquer coisa que você pode ouvir o que você não quer, entendeu? Boa, isso é boa. É verdade. Pavio curto, né, Nádia? Pavio curto. Nossa Senhora. Mas foi esse primeiro ano da minha história, dos primeiros 6 meses, acho que são os mais importantes mesmo. Inclusive, tem uma coisa legal de eu falar. Eu cheguei lá do STS muito animada, com a empresa, com o negócio mesmo, né? E aí eu, lógico, vou cadastrar algumas pessoas, vou colocar algumas pessoas para ganhar dinheiro também. E aí a primeira pessoa que eu pensei, a primeira pessoa que eu lembrei que eu queria muito ajudar, era uma pessoa, um senhor que morava perto da minha casa, aqui, e que vivia em dificuldades, eu vivia ajudando ele. E eu sabia que ele era um cara que trabalhava muito, porque ele me ajudava muito com minhas alunas de pintura, com os meus xerox, com os meus livros de modelos. Ele andava a pé o tempo todo, e ele era muito esforçado. E eu queria muito ajudar aquele cara, sabe? Aí eu chamei ele na minha casa, eu falei, isso aqui, você vai entrar nisso aqui, porque é muito bom. Aí, eu me lembro até hoje que ele falou assim para mim, Nádia, se você falar para mim, você e o Fernando falarem para mim, para ir a pé até a China, com vocês eu vou. E ele assinou o cadastro. Esse cara é o pai do meu presidente do meu grupo. Ele trouxe o filho, que virou presidente, o Túlio. O Jefferson foi a primeira pessoa que eu cadastrei na vida, porque eu queria muito ajudar ele. Ele, às vezes, ficava sem comer para deixar o neto dele comer. E eu sabia disso, né? E ele me trouxe o presidente, ele trouxe o filho dele, que eu não acreditava que fosse seguir, não, e acabou virando presidente. E hoje mora nos Estados Unidos, o Túlio, né? O Túlio hoje está nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos. Como é a lei de retorno, né? Nádia, como é que é o nome do seu filho? O meu filho é Eduardo. Não, Eduardo. Você quer dizer do meu presidente? Sim, do presidente, sim. Sérgio Túlio. Sérgio Túlio, ele mora nos Estados Unidos. Okay. É um baixinho invocado. E o pai dele é o Jefferson. O Jefferson Neto, que foi a primeira pessoa que eu cadastrei na vida, foi ele.
Nossa, e ele trouxe o filho, e o filho que é presidente hoje do grupo, entendeu? Isso. Bem, correu tudo bem com você, logo desde o início, sempre a primeira reunião, a extravagância, mas você viu? a usar, o ajudar a pessoa. Nossa, que magia! Acho que é magia mesmo, para mim parece magia, né? E aí foi tudo muito bem, eu continuei, cadastrei minha irmã em São Paulo, minha irmã achei que ela virava presidente, mas uma amiga minha do Banco do Brasil, que também emagreceu bastante, vendeu muito produto, eu cadastrei muitas pessoas, e em dezembro, em agosto foi quando eu virei supervisora totalmente qualificada, julho, dia 25 foi meu STS, em agosto eu já era supervisora, fui no primeiro workshop com Davi Menezes, em Goiânia, nunca vou me esquecer também. Foi o meu workshop muito bom. Depois, todos os meses a gente ia para Brasília, são 400 quilômetros aqui, 450, a gente ia para o STS e ia para o workshop também. E levava gente com vocês, né? Levávamos gente conosco, levávamos pessoas conosco. Você lembra mais ou menos, assim, quantas pessoas foram em cada mês? Até... No iniciozinho a gente levava pouca gente, só depois que o Jefferson começou a trabalhar mesmo, que ele começou a levar mais gente, a gente já tinha que alugar uma van e tal. Mas no começo eram 2, 3 pessoas, a gente ia de carro, né? Teve um desses eventos que a Franci foi, ela ainda estava no negócio, ela foi, a Franci, o marido dela, levou um japonês de Santa Juliana, eu levei minha cunhada, e aí a gente foi, em 2 carros. Tinha mais uma pessoa ou 2, que eu não me lembro quem era. E aí, na volta, a gente estava em 2 carros. O japonês estava dirigindo, mas ele não enxergava muito à noite, ele não enxergava muito bem. E o outro, que era o nosso, o marido da França estava dirigindo. E ele era português. Isso é piada, tá, Pedro? Não, sem problema. Quando chegou ali em Cristalina, tem uma placa lá assim, para a direita, São Paulo, para a esquerda, Minas Gerais. Nós pegamos para Minas Gerais, né? Só que não é Minas Gerais, aqui é para o centro. Aqui para São Paulo é que passa em Uberlândia. Nós demoramos mais um dia a mais para chegar aqui, gastamos mais 1,5 tanque. Chegamos no outro dia de manhã em outra cidade aqui perto, que chama Nova Ponte, todo mundo... Devia ser o japonês que estava dirigindo, o japonês estava com o GPS. Boa atitude. Ele estava na frente. O japonês estava com o GPS, o português só foi atrás, né? Interessante é que a gente chegou animado, cantando, tudo bem. É que hoje, quando a gente fala essas coisas, parece ridículo, sobretudo para as pessoas novas. Mas naquele tempo não havia GPS, não havia telefone celular, não havia smartphone. Você errava porque você não via no mapa, você não ia, e quando dava por ela, você já estava lá não sei aonde. Quando a gente percebeu, a gente estava lá para Patos de Minas. Exatamente. Nós demos uma volta no estado inteiro. Queria te fazer uma pergunta. Você lembra o primeiro cheque que você recebeu de royalties e a emoção, a cabeça, o que esse primeiro cheque te disse sobre o negócio? Meu primeiro cheque foi uma compra que a minha irmã fez em São Paulo e eu recebi R$341 e eu acho que 12 centavos. E era atacado, né? Eu olhei assim e falei, caramba, o que é isso aqui? Liguei para a Herbalife. Moça, chegou um cheque aqui, nominal. Era outro engano. Não, mas ainda falei assim, não está assinado. Eu era bancária, hein? Mas é que a assinatura, aquele carimbo que vinha, ela estava tão apagadinho que eu não vi, sabe? Eu achei que estava sem assinar. Aí ela falou, não, é isso mesmo, a senhora pode depositar no banco que vai dar certo. Aí eu falei, não, se eu tiver 10 Kátia, vai ser 3.400, né? E aí, em dezembro desse ano, eu virei equipe mundial. Eu virei equipe mundial com 13 mil pontos. Foram 3 supervisoras e mais algumas pessoas de 1.000 pontos. E várias fora daqui
e 3 que tinham ido comigo para Brasília, que fizeram 1.000 pontos. Eu sei que acabou dando 13 mil pontos no total e vim à equipe mundial. Até aí, eu vendia produto, o Fernando me ajudava a vender produto com os clientes dele de madeira, mas ele trabalhava com madeira, né? Ele vendia madeira. Então, eu estava praticamente sozinha fazendo Herbalife, apesar que ele fez um monte de cliente para mim aí no Brasil afora, até no Ceará. Mas aí, no ano seguinte, Pedro, que é outro ponto interessante, que você também não deve saber, você não lembra disso, né? Não marcou para você, para nós marcou, para nós foi muito marcante. Porque no ano seguinte o Fernando quebrou, ele era autônomo, o dólar deu um pulo absurdo, e a madeira não tinha mais para vender madeira aqui. Só para a gente explicar para o pessoal, o Fernando não está aqui, mas assim, o Fernando, ele vendia madeira, ele comprava e vendia madeira, mais ou menos isso. Ele comprava num lugar, vendia no outro, ele tinha uma empresa, entre aspas, ele tinha uma empresa dele. Autônomo, e ele comprava madeira, tanto floresta em pé, até serragem, pedacinho de madeira, e ele tinha os clientes dele. A Cargill, por exemplo, era um dos clientes dele. E quando o mercado mudou totalmente, os produtores de madeira não queriam mais vender aqui, eles queriam vender para o exterior. E o Fernando ficou sem a madeira. O dólar subiu muito, então em reais estava mais baixo, lá era melhor vender para fora. E aí, a madeira não só sumiu a madeira, como o Fernando tinha contratos de fornecimento. O Cargill, por exemplo, ele tinha contrato de fornecimento de madeira para as caldeiras. E aí, o que aconteceu? Os clientes começaram a processar ele. Claro, porque ele não tinha como vender naquele preço, né? Mas tinha o contrato, né? Além disso, ele tentando salvar o negócio, continuou viajando, continuou alugando carro, continuou pagando passagem, continuou gastando cartão de crédito, e aí o bolo foi crescendo. Então, a gente se enfiou num buraco de dívida bem grande na época. E você já estava na Herbalife, só ali na vendinha? Eu estava ganhando 4 mil, 5 mil, com os meus... Você já estava pagando as contas da casa naquele momento? Você já estava pagando, pagando a geladeira? A Herbalife é que começou a pagar realmente a comida. Eu tenho 4 filhos naquela época, todos adolescentes. A Clarinha era novinha, tinha 6, 7 anos, a menor. E aí, se não fosse Herbalife, a gente tinha dançado legal. E outra coisa que aconteceu foi que você fez uma mini extravaganza, foi mini extravaganza em BH, em 2002. Foi logo das primeiras, foi logo das primeiras. Foi. E aí o Rodrigo Fagundes, Rodrigo é uma pessoa que eu tenho, além da Aline e do Stênio, que me ajudaram demais, a Aline me ajudou, me ensinou a maioria de tudo que eu aprendi, a Aline que me ensinou. Mas o Rodrigo Fagundes é a outra pessoa que eu tenho que agradecer para sempre para ele, porque ele foi nosso mentor, ele foi nosso amigo, ele nos ajudou em horas cruciais, e essa foi uma hora crucial, porque a gente não tinha nem como ir para BH. E ele falou, você tem que ir para ver o Pedro, você tem que ir para ver o Pedro, você tem que ir conversar com o Pedro. Mas a gente não tinha como nem dinheiro para ir para BH. Aí o Rodrigo comprou o ingresso e arrumou lugar para o Fernando ficar com ele no hotel. E o Fernando arrumou uma carona para BH, que foi esse meu primeiro consultor que eu cadastrei, o Jefferson, que foi, junto com o Fernando, de carro para BH, para a sua mini extravaganza. E aí, lá nessa mini extravaganza, eu não lembro o que o Fernando me disse, que conversou com você. Você falou um monte de coisa para ele, inclusive que a gente estava fazendo um monte de besteira, pagando coisa que não devia pagar, pagando dívida errado, invertendo a ordem, umas coisas lá que eu não lembro agora o que ele me disse. Mas o que eu me lembro bem é que ele falou assim, que você convenceu ele, você falou, você vai ter que ir para o Rio de Janeiro, para um treinamento, porque ia começar aqui um tal de um site do John Peterson, de recrutamento, você lembra disso? Era o STC, o Sistema de Trabalho em Casa, Work from Home, era o Work from Home. Terrível, tudo em inglês. Tinha um script que a gente fazia para a pessoa que demorava mais de 30 minutos no telefone. Mas ele arrumou um jeito, ele foi para o Rio e a gente começou a trabalhar com isso, você acredita? Na realidade, as mídias sociais de hoje
era aquilo ali, aquilo era o início das mídias sociais. Exatamente, ninguém entendia, mas era mesmo isso, sem dúvida. Nossa! Aí a gente começou a recrutar. Era só no telefone, era horrível, era tudo em inglês. E aí a gente começou a recrutar fora daqui. Eu lembro que a gente recrutou uma menina em Florianópolis. Blumenau, a Luciana. A gente recrutou em Ribeirão Preto. A gente começou a recrutar algumas pessoas. E aí foi daí que veio o nosso Get. Desse final de 2002, quando foi em abril de 2003, foi o nosso último mês de Get. E aí, em maio, a gente estava fazendo a nossa festa de Get lá em Brasília. E aí, foi. Aí é só história, só o resto agora, porque foi só continuar, né? Trabalhando. E a primeira viagem internacional, evento fora do país ou férias, como é que foi para você essa experiência? Olha, as nossas primeiras viagens foram um cruzeiro aqui no Brasil mesmo. Internacional. A minha primeira viagem vamos ouvir o cruzeiro primeiro. O primeiro cruzeiro foi um cruzeiro pequenininho que a gente ganhou, foi uma qualificação pequena, mas para nós foi muito importante, porque a gente levou os nossos 4 filhos. Eles nunca tinham chegado perto de um navio, né? A Clarinha era pequenininha e os 2 maiores já eram adolescentes, assim. Então, os 2 maiores, a gente perdeu eles no navio, eles foram para as festas, sumiram, ficaram encantados, e os 2 pequenos também, eles falam dos navios até hoje. A gente levou os filhos em vários cruzeiros, né? E, nossa, eles lembram das coisas até hoje, das farras, das comidas, do navio, do mar. Teve um que a gente pegou uma tempestade, todo mundo ficou enjoado, foi muito bom, foi uma farra. Mas a minha primeira viagem internacional foi a mais importante. Não, a primeira foi para o Chile, né, Fê? Você não está vigiando aqui. Eu falei para ele, você fica de olho, porque se der problema no aparelho, eu não sei fazer nada. A primeira viagem internacional, a gente ganhou para o Chile. Foi aquela que era uma promoção para extravagância, né? Isso, era uma promoção, a gente ganhou, e foi fantástico. A gente ficou num hotel maravilhoso. Eu nem acreditei quando eu cheguei lá, quando eu vi o hotel, eu falei, caramba, que nós vamos nesse hotel aqui. Tudo gratuito, tudo pago pela Herbalife. O evento foi incrível, foi muito bom. A Aline também estava lá. Você também estava, né, Tile? Estava também. Todo mundo estava. Na realidade, foi uma promoção no final do ano, foi uma promoção, assim como a gente tem hoje aquela promoção do Style, ali que acontece em outubro, novembro, dezembro. A gente fez essa promoção. Outubro, novembro, dezembro, era X pontuação. E ganhava a viagem para o Chile. Isso, foi fantástico. Do Chile. Aí foi todo mundo para o Chile. Qualificou um monte de gente. Foi divertidíssimo. E aí, a minha outra viagem foi na qualificação de presidente, né? Quando eu qualifiquei presidente. E aí você foi para Los Angeles. Isso. Conta essa tua experiência em Los Angeles, que a maior parte das pessoas não conhece, não sabe, não faz a mínima ideia o que é que acontece. Explica lá. Quando você vira presidente... Nádia, deixa eu te falar um negócio. Tem aqui 2 pessoas aqui nessa chamada que não são presidentes ainda. São quase, mas ainda não chegaram lá. Então, explica para eles o que é que acontece quando a gente vira presidente, só para eles relembrarem, só ter assim, um pouquinho da relembrança. Nossa, gente, olha, eu fiquei, assim, chocada, né? A gente não pôde ir com um grupo grande, que tinha um monte de gente que foi na primeira viagem e a gente não pôde ir. A gente foi em outubro e estávamos só nós do Brasil. A gente só estava sozinho do Brasil, não tinha ninguém lá no Brasil. Aí, mas, gente, olha... Que ano foi, Nádia? Foi no final de 2014. Final de 2014. Mas foi muito, muito legal. Bom, primeiro que a Herbalife mandou as passagens todas aqui em casa, né? Todas as passagens pagas daqui para São Paulo, do aeroporto internacional para lá. Chegando lá, um cara veio buscar a gente no aeroporto com um carro que eu nunca tinha visto na minha vida. Um carro maravilhoso. Deixa meu computador está dando sinal de bateria aqui.
Deixa eu já colocar isso antes. Espera aí, gente, um segundo. Desculpa. Pronto. Tira o dedo da frente da câmera. Só tira o dedo da frente da câmera. Tá bom assim. Tá. Tira o dedo da frente da câmera. Pronto. Isso. Beleza. Continua. Aí, olha, eu mudei tudo aqui agora. Peraí. Tá bom, aí, tá gente, ótimo, tá ótimo. Tá o cara ótimo. chegou no aeroporto com um carro que eu nunca tinha visto na minha vida. O Fernando conhecia, eu não. Dava até medo de pisar, né? Tinha um estribinho, assim, com um negócio dourado por fora. Aí, dentro do carro, estava cheio de produto para a gente tomar. Dali pro hotel. O cara foi, assim, parecia um lorde, motorista, carregando a gente, parecendo que estava carregando ouro. Levou a gente para um hotel. Eu não me lembro o nome do hotel, mas era em Beverly Hills, né? É o Beverly Hillshire, aquele que era o da Uma Linda Mulher, né? Não, ele estava em reforma, eu fui num outro. Maravilhoso, maravilhoso. Ele tinha meio uma cara de... Mas era em Beverly Hills. Beverly Hills. Era em Beverly Hills. Pertinho, eu passei na porta ali da Linda Mulher, era do lado, na outra rua. Ali tem muitos hotéis bons, ali só tem hotel bom ali. Pertinho da Rodeio Drive ali, do ladinho da Rodeio Drive, ali, naquele pedacinho. A pé para Rodeio Drive. Do lado. Gente, mais maravilhoso, o hotel, eu não acreditava. Não. Primeiro que eu entrei e o pessoal da portaria só faltou carregar a gente no colo lá, tinha uma recepção especial para o pessoal da Herbalife, e aí puseram um monte de coisa lá, se você quiser pedir produtos, e a menina falava português, né? E se quiser isso, se quiser aquilo, um quarto maravilhoso, nunca tive um hotel daquele jeito. Chegamos, nós ganhamos tanto presente. Foi a segunda lua de mel, Nádia? Foi a segunda lua de mel? Foi. Olha, nós ganhamos tanto presente que a gente teve que comprar uma mala para trazer o que a gente ganhou lá, a gente teve que comprar uma mala extra para trazer tudo que a gente ganhou de presente lá. A gente tinha intérprete do nosso lado o tempo todo para traduzir, tanto da gente para as outras pessoas, quanto deles para nós. A gente fez um monte de passeio, a gente foi lá na fábrica da Herbalife, a gente foi um monte de lugar, tinha um ônibus só para nós, e a gente fez amizade com aquele monte de gente, de tudo quanto era lugar do mundo. Foram no escritório também, Nádia? Foram no escritório lá? Foram no escritório lá em Herbalife? Fomos lá na sala do Michael Johnson, visitamos tudo lá no LA Live, fomos num jogo lá naquele estádio de basquete. Staples. Nossa, mas que maravilha. Foram na suíte da Herbalife? Vocês foram no camarote da Herbalife? Não, nós somos um monte de gente, junto com um monte de gente lá. Eu nem sei onde é que a gente foi. Eu sei que... E também fizeram um jantar lá no LA Live e botaram uma plaquinha lá. Conta isso, então, no detalhe. Vai, conta lá. O que eu queria contar para a Tilly, do jantar. Tilly. Eu vou contar aqui. Eu já estou quase chorando, meu coração está pulando de alegria, de emoção. Eu sentei do lado daquele... Como que era o nome daquele diretor, Fê, que saiu do nosso lado? O Rob? Não, era um magrinho, branquinho. Eu vou lembrar. A gente entrou num lugar assim, maravilhoso, uma mulher tocando harpa, um outro cara tocando lá uns instrumentos, uma música maravilhosa, uma mesa, um jantar, que eu não sei nem descrever. Então, luxuoso, tudo uma delícia, tudo maravilhoso. Aí sentou a decoração, você lembra da decoração? Olha, era todo com coisa prata, branca, mesa, tudo em branco, tudo brilhando. Flores, tudo assim. Flores brancas. E era tudo uma parede de vidro, sabe? Uma parede enorme de vidro, assim, que você via Los Angeles dali inteirinho, assim. E ali o LA Live é muito bonito, aquele lugar, né? Muito luminoso e tal. Aí teve uma hora que ele foi chamando as pessoas para colocar a plaquinha lá, e o Michael Johnson, pensa, Tilly, você sentada, o Michael Johnson do seu lado aqui, com a mão no seu ombro, contando sua história. Meu Deus. Esse casal aqui é lá do Brasil. Você não sentiu mais lágrimas?
Nossa, Eu a acho gente que não fica, dá para cortar sem a gente chorar fica muito. presa assim, ó. Não consegue nem falar, eu não consegui nem falar nada com ele. E aí a gente colocou a nossa plaquinha lá, com o nome, e ele fala para todo mundo, ele fala assim, lá para gente, para nós mesmos, ele fala assim, o seu nome nunca mais vai sair daí. Nossa. Aí depois, ele convidou todo mundo para ir para a varanda, uma varanda aberta, lindíssima. E aí, ali na frente do LA Live, tem um prédio, um negócio que é uma tela de LED gigantesca. É do hotel Ritz-Carlton. Ali na frente tem uma parede inteira do hotel. E aí, o que é que aconteceu nessa tela gigante? Aí ele falou assim, olha, levem seus celulares, levem suas câmeras, né? E eu não entendi. Chegou lá, cara, aquele prédio gigante, daquele tamanho, passando o nome de cada presidente ali. Passando um nome enorme ali. Presidente, nossa, e a gente filmou, fotografou. Foi muito legal. Nossa, foi muito legal. É um prédio que quem está passando na rua vê aquele luminoso, né? Todo aquele movimento ali. Eu conheci prédio lá. Gigante, no meio do LA Live, e aí passa lá Herbalife, Presidente Team, o nome do seu lá. Eu tenho lá as fotos, tudo, tenho tudo. A gente foi num summit lá que tinha. Isso, maravilhoso. Só não foi meu nome ainda, mas na próxima. Eu voltei lá para um summit já também. Muito bom, foi muito maravilhoso. É inesquecível. A gente fica assim. A gente fica meio emocionada, sim, Nádia, do início da vida fora da Herbalife, se eu não tivesse entrado, se eu não tivesse aqui, o que... Às vezes, quando a gente tem algum problema na vida, algum revés, alguma coisa assim, a gente pensa, fala, meu Deus, já pensou se eu não tivesse assinado? Já pensou se eu não tivesse ido para o STS, né? Já pensou se eu não tivesse feito isso ou aquilo, né? A gente pensa assim, é claro, né? Porque é uma coisa que muda a vida, né? Marca a vida da pessoa e quem realmente se deixou impressionar, quem enxergou, o que eu enxerguei naquele primeiro STS, é difícil. É difícil a gente abandonar ou sair, ou não dá. Eu tenho, mesmo para o cliente, você, sabe? Assim, mãezona que você é, ter um presidente abaixo como o Sérgio Túlio, com o nome lá eternizado também, a emoção que deve ser isso, né, Nádia? De ter mostrado o caminho que mudou a vida. Mas é Herbalife, sabe, Otile? Herbalife. Eu tenho um cliente que foi meu cliente há 20 anos atrás e que está voltando agora. E que fala assim, nossa, Nádia, não tem jeito, eu vou ter que voltar para os produtos, eu estou precisando. 20 anos atrás, às vezes a pessoa saiu porque não tinha mais como manter, ou como pagar, ou problemas de família mesmo. Eu tive um monte de consultor, distribuidor, que parou por problemas pessoais e acaba voltando, porque o produto não tem jeito, né? Sabe o que eu acho muito interessante? Eu vou usar até 3 dias. Nádia? Eu vou usar até 3 dias antes de morrer o produto. Nádia, eu acho muito interessante você... É muito evidente que você é artista plástica, você entendeu? Quando a gente está conversando. Porque você coloca muito mais emoção do que coração. Não é muito mais emoção do que... Como é que se diz? Do que razão. É né? isso aí que eu estou... Você contou aqui... Veja bem, nós já entrevistamos 30 presidentes aqui. Todos os 30 presidentes que nós entrevistamos aqui foram para Los Angeles. Todos os 30 presidentes colocaram a placa no LA Live. Todos os 30 presidentes tiveram o Michael Johnson falando a história deles, certo? Mas só você trouxe isso dessa forma. Então, eu te agradeço muito, porque muita gente... por exemplo, sobretudo eu que sou 99% razão e 0,5% emoção, entendeu? Eu sou muito razão, eu e o Conde somos formados em matemática, apesar do Conde ser uma pessoa com muita emoção, eu não sei o que é que ele vai fazer na aula de matemática, mas enfim, tudo certo. Mas eu escutando aqui, realmente é incrível. Porque quando a gente se habitua a uma determinada coisa, por exemplo, você anda de carro,
Tá? Vamos imaginar, por exemplo, meus filhos, ou os filhos do Conde, ou da Tília, ou os seus filhos. Eles nunca tiveram que andar a pé, eles nunca tiveram que, provavelmente, andar de ônibus, ou se foram de ônibus foi por opção. Tá? Mas aquelas pessoas que tiveram carro pela primeira vez sentem a coisa de um jeito totalmente diferente da pessoa que andou de ônibus a vida toda e agora conseguiu comprar o carro, né? Ou a pessoa que foi num cruzeiro pela primeira vez. Então, quando você falou agora do cruzeiro, eu vou te falar que eu tenho problemas com cruzeiros, né? Você sabe que eu tenho problema com barco, eu adoro barco, adoro... Todo português gosta de navegação, né? Mas eu sempre adorei. Mas você veja, o meu primeiro cruzeiro foi feito quando eu tinha a idade da sua filha, quando foi agora com você. Você entendeu? Talvez fosse mais novo, talvez fosse mais velho, não sei. Mas ali, né, é criança. E é uma coisa que fica marcada para sempre na nossa vida, tá? E já que você falou isso, eu vou contar uma história aqui. Eu estive agora em Portugal, faz agora... nem um mês, né, com 3 semanas, mais ou menos. Eu estou numa correria grande, acho que foi 3 semanas. Eu estive lá com o Conde em Portugal e nós fomos numa promoção que a Herbalife fez num barco pelo Tejo. A gente teve um almoço muito bacana ali no Rio Tejo, com os qualificados. E aí nós passamos na frente de um navio que está ancorado lá, que agora é só tipo assim, um museu, um monumento, que é o navio Funchal. E foi naquele navio que eu fiz os meus primeiros cruzeiros em criança com os meus pais. E sabe, que era ter aquele glamour, e botava o terno, e botava o smoking, e tinha concurso de Miss, e aquelas coisas todas bacanas dos cruzeiros, tá? Então, olhando para aquilo, realmente marca muito a gente, entendeu? O primeiro amor a gente nunca esquece, a primeira viagem internacional, o primeiro impacto. E você é uma pessoa cheia de emoção. A pena que você não conheceu o Mark Hughes, mas você deve ter conhecido Jim Rohn. Você conheceu o Jim Rohn? Sim, sim. Então, me fala de Jim Rohn. Olha, o Jim Rohn, para mim, foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi nos treinamentos da Herbalife. A gente não conseguia desgrudar o olho dele, né? Ele ficava falando, e não sei se era aquela voz, aquele jeito. Ele falava só para mim. Não é? E eu fui nos treinamentos, claro, todas as extravagâncias que ele esteve, eu estava, né? E eu fui num treinamento com ele em Brasília, que a gente conseguiu ficar mais próximo dele, assim. Eu não me lembro o ano, mas foi muito emocionante. Ele falava de um jeito hipnótico, né? Você ficava preso ali naquele... Eu consegui comprar aqueles livros dele, eu tenho todos os livros do Jim Rohn. Quando então ele você teve foi aqui, na minha extravagância que foi Santos e Recife. Foi. Foi na mini extravagância que a gente conseguiu comprar os 4 ou 5 livros, né? E depois ele autografou, né? E depois fui em mais vários treinamentos com ele, muitos. Tem uma mini extravagância para mim, mudando de uma coisa completamente diferente. Tem uma mini extravagância para mim que ficou extremamente marcada também, por um motivo pessoal, né? Que foi aquela que no Beto Carreiro. A gente era guete. Foi no Beto Carreiro. Joinville. Vou falar uma coisa engraçada, ainda não sei quanto tempo falta, mas vou falar rapidinho. Não, fique tranquilo, estamos com o tempo. Eu tinha muito mais, ainda tenho, mas eu tinha um trauma de aranha terrível, de infância, que eu não sei de onde veio. Eu não podia ver uma aranha papamosca que eu saía correndo, que eu achava que o bichinho ia correr atrás de mim. Gary Cox. Você lembra quem estava nessa Gary Cox estava lá também. Gary Aquela Cox. aranha desse tamanho, assim. Então você foi daquelas que saiu correndo quando ele entrou para a plateia, você saiu Não, correndo, você ficou quieto. Não dava. Eu estava na 2ª ou 3ª fileira, cercada por todos os lados, e ainda tinha discutido com o Fernando, porque senão ele tinha me apontado lá, quando ele pediu, né? Quem mais tinha medo, eu fiquei lá quietinha, porque o Fernando ia me apontar. Eu falei, nossa senhora. Mas eu só de assistir aquele treinamento, eu perdi metade do meu medo, sabia? Hoje eu consigo matar a aranha, consigo eu correr atrás dela, e foi lá. Incrível. Eu nunca vou esquecer. Foi um treinamento passo a passo de como a gente interpreta as coisas da vida, e às vezes a gente é muito maior do que o bicho, e a gente é mais forte que o bicho, mas a gente acha que não é. E se você achar que não é, você realmente vai ser subjugado por um bicho que é só pisar em cima. Né? Foi para tirar medo de vender. Ele falou, o pessoal falou, quem tem medo de vender,
precisa prestar bastante atenção nesse treinamento. Eu não tinha medo de Porque na realidade não é o medo da venda, nem é o medo da aranha. É o medo da rejeição, muitas vezes. É o medo de você levar um não. É o medo de você se machucar, entendeu? Então, o medo da aranha é o medo de você se machucar. E o medo de machucar é o mesmo medo da venda. A pessoa tem medo de chegar ao pé de uma pessoa e ouvir um não, a negação. Porque a gente não gosta de ouvir um não. A gente não está treinado para a palavra não. E eu e o Conde, acho que o Conde teve essa oportunidade. Eu tive muita sorte na minha vida, ter feito muitos amigos na minha vida. E um dos meus grandes amigos do início da Herbalife era um rapaz chamado Luiz Felipe Costa, que eu acho que vocês todos sabem quem é o Luiz Felipe Costa. Tá? E o Luiz Felipe Costa, ele levou um rapaz em Portugal chamado Michael Detmers, que era um americano, e nós ficamos o final de semana inteiro, 3 dias para aprender a dizer a palavra não. E se eu te disser que a gente pagou por um final de semana para ficar 3 dias, sexta, sábado e domingo, para ouvir, aprender a ouvir e a falar a palavra não, entendeu? É coisa de louco, né? Então, tem curso para isso. E eu acho que salvou a minha vida, acho que, não sei, a do Conde, tu estavas lá, lembras disso? Não, tu estavas lá? Sim, estava lá, lembro perfeitamente até hoje. E ensinou mais algumas coisas muito importantes. Essa coisa muito importantes. Nádia, é muito difícil, por exemplo, você ter um grande amigo, um irmão, que te pede dinheiro emprestado e você dizer que não para ele. É uma coisa muito complicada, tá? Mas você diz que não, você fica com remorso, você vai lá, você fica pensando, pô, se fiz a coisa certa, fiz a coisa errada, fiz não sei o quê. Mas os anos passam, passa 10 anos, passa 15 anos disso e a gente sabe que fez a coisa certa. Apesar de naquele momento ser muito difícil e ser muito complicado, dizer que não a emprestar cartão, dizer que não a emprestar produto, dizer que não a emprestar kits, dizer que não a envolvimentos financeiros com distribuidores ou de sexo ou outra coisa qualquer, são coisas que são muito difíceis de você segurar e você fazer, mas tem que ter, é a tal história. A razão tem que ser mais importante do que a emoção, muitas vezes. Então, foi muito bacana. Se não tivesse sido esse curso, não sei onde é que eu estaria hoje. Com certeza, teria metade do meu dinheiro. Com certeza, teria metade do meu dinheiro. Mas, sem dúvida, para mim e para o Fernando, eu tenho certeza que o nosso crescimento como pessoas, todo o conhecimento que a gente adquiriu, tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente mudou depois de que a gente entrou na Herbalife é realmente... E ainda continuamos aprendendo, né, Nádia? Ainda estamos só começando. Temos que estar continuando a aprender. Esse que é o nosso grande ponto. Nádia, olha, eu gostaria agora que a Tilly fizesse aí as últimas considerações. Eu sei que vocês vão dizer assim, é impossível, é mentira, mas eu sei que não é. Já passaram 55 minutos. O tempo voa. Eu sei que cada vez que a gente faz esses podcasts, Nádia, o tempo avoa. Tá? Avoa. Tilly, última pergunta para a Nádia, por favor. Então, minha amada, eu também fiquei chocada com aquela coisa da aranha, porque quem morria de medo foi lá, pôs a mão e a aranha ficou andando, a gente que ficava sem fôlego. Mas isso é como desbloqueia, né? Bom, minha pergunta para você é agora, né, sobre netos, porque eu tenho 23 anos de Herbalife, eu entrei lá já com 34 para 35, você 20 anos de Herbalife, com certeza também tem netos. Quantos netos você tem? Como que é a vida hoje de ser uma empresária? A Tilly só faz essa pergunta porque ela tem netos também e tem cara que não tem nem filho. Por isso que ela faz essa pergunta. Não. Mas eu tô curiosa, faz tempo que a gente não se vê, né? Saudade de você do pão de queijo aí de Uberlândia, essa Minas Gerais aí é uma perda. Eu sabia que tinha que estragar tudo no final. Tinha que estragar tudo no final. Eu tenho 2 netinhos. Tinha que falar do pão de queijo aí. Não tem... É uma delícia, ó. Enche a boca d'água. Eu tenho 2 netos. Uau. A Helena tem 4 anos e o Heitor tem 1 ano. São filhos do Eduardo, do meu filho mais velho. Aí o Eduardo já vai fazer 36, acho. 36, acho. Bastante aí com você, Não, ficam. Eles moram muito pertinho aqui. Ficam bastante comigo. Hoje ela estava aqui, mas a gente despachou-a para o cinema. Com a minha filha mais nova. Shake? Nossa, toma desde a barriga da mãe. Todos eles tomam shake, mamadeira de Nutreve. O Heitor, a mamadeira dele de Nutreve. Essa minha neta, ela tinha problema de intestino muito preso, acabou com a fibra da Herbalife.
Estamos tudo, não estamos só shake, não. Estamos até chá. Parabéns, olha. A Helena, lá no espaço, a Helena, lá no espaço do Eduardo, às vezes ela roubava chá dos clientes. Se o cliente bobeasse com um copo em cima do puff, ela ia pegar para tomar. Bom, Nádia, eu também queria te agradecer pelo suporte que você me dá aí com a Marcinha. Marcinha mora em Patrocínio, aí próximo, né, Uberlândia. Agora voltaram os eventos. A gente fala sempre pelo WhatsApp. Por você, pelo Fernando, pela liderança de vocês. Então, gratidão, que o Senhor continue te abençoando grandiosamente rumo aos próximos fins, tá? E muito obrigada pela oportunidade de te ver aqui e ouvir essas histórias no detalhe, que deu muita vontade de estar lá em Los Angeles, tendo esse tratamento que você acabou de relatar aí quando a gente qualifica presidente. Vai, amiga, vale a pena. Vai, doutor Jorge Conde, últimas considerações? Muito rápido, 30 segundos. Eu só quero dizer uma coisa para você, Nádia. Eu viajei o tempo inteiro, você mexeu mesmo muito comigo e fez-me lembrar essa Herbalife toda que me apaixonou tanto como você, e às vezes a gente esquece coisas tão básicas como aquilo que você falou. Eu viajei o tempo inteiro, eu tenho que te agradecer. Essa hora foi realmente uma viagem das mais incríveis que eu tive nos últimos tempos. Muito obrigado. Eu que agradeço, essa gente. é a emoção. Essa é muito a obrigado, parte mais importante. Nádia, realmente foi um podcast incrível. Passa muito depressa. Eu gostaria de ficar com você aqui 2 horas conversando. Com certeza a gente vai ter mais oportunidades, né? Isso aqui não vai acabar. A gente vai fazer fase 1, fase 2, fase 3, vai para frente, tá? Então, eu quero te agradecer muito, foi muito bacana a forma com que você coloca as coisas. Realmente é como o Conde falou, tá? A gente precisa dar valor ao que a gente tem, porque às vezes a gente, quando já tem as coisas, a gente parte do princípio. Olha, você falou algumas coisas importantes, como uma, por exemplo, que os produtos demoravam um mês para chegar, tá? Você falou que você botava o contrato só entrava na Herbalife 30 dias depois. Você falou, né, essas coisas todas que a gente viveu e não havia problema nenhum. Você falou que ficou na fila durante horas e todo mundo estava satisfeito, ninguém estava brigando. Então, essa mentalidade que nos fez crescer no nosso negócio e que realmente nos fez chegar onde a gente está. Muito obrigado, Nádia. Queria agradecer não só a você, mas agradecer também ao Conde e a Chile, tá? Terminamos aqui a 3ª temporada do nosso podcast, esse é o podcast número 30, tá? Muito obrigado por esses 10 podcasts que vocês passaram com a gente. Foi um prazer. Você sabe que você é meu irmão. Foi muito legal, muito você bom. Você sempre foi meu irmão. E muito você sempre vai ser meu irmão. Apesar dos anos, a distância, você sempre será e sempre vai ser meu irmão. Quanto a Chile, sabe que eu te amo, tá? Não é da agora, já temos 20 anos de... Tá? Você é uma pessoa muito importante para mim, no meu coração e tudo, você sabe. A gente se encontra pouco, mas você sabe disso. A minha mulher sempre diz assim, apesar das pessoas saberem, você tem que dizer para elas. Assim, mas eu não tenho muito jeito para dizer. Eu sou. Então, quero vos agradecer a todos por isso. Juliane, obrigada. E dizer a vocês também que o próximo podcast é no dia 7/7 e vai acontecer comigo. Então, eu sou o convidado especial do podcast e vou ter como apresentadores para me sabatinar a mim, me encher o saco a mim, a Isabel, o Toninho e o Alexandre Gordalina. Então vai ser demais. Beijos a todos no coração. Espero que vocês estejam animados. Nos encontramos cá no